Boa noite na presença de Deus, bem-vindos a mais um episódio do quadro Fala Deus! Fala Deus, e hoje está diferente o nosso cenário. Estou gravando aqui desde a área da minha casa, para nos lembrar que o nosso alvo é Cristo, amém? Nosso alvo é Cristo. Você que ainda não é inscrito, já senta esse dedo aí no botão de inscrever-se, se inscreva, ative o sino para ficar por dentro das novidades, curta, compartilhe e comente aqui abaixo. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Glória a Deus, Deus é bom demais. E eu quero, neste tempo maravilhoso, nesta estação espiritual, que é a estação de inverno, estou falando de coisas espirituais, sempre estou aqui entrando na internet para falar de coisas espirituais. Coisas naturais em outros lugares estão sendo ditas. Eu estou a falar de coisas espirituais, coisas concernentes ao reino de Deus, reino do Espírito, igreja do Senhor, autoridade, palavra, poder, revelação das Escrituras, Espírito Santo, Deus, Jesus, amém? Igreja gloriosa, glória, unção, somente essas coisas, fé e por aí vai. Coisas espirituais. Então você que gosta deste conteúdo maravilhoso, se inscreva, não se esqueça, se inscreva e Deus te abençoe grande e abundantemente. Então nessa estação quero chamar sua atenção para algo, quero chamar sua atenção para o foco, amém? Mantenha o foco, mantenha o foco, mantenha o foco. Nós estamos em uma estação, uma temporada em que o reino das trevas tem se movido para nos roubar o foco, nos levar pelas distrações. Uma das armas mais poderosas das trevas são as distrações. Podemos observar com clareza que nós estamos experimentando de um tempo de intensa distração. Natal, festa pagã. Festa da virada, ano novo, festa pagã. Carnaval, festa pagã. É uma tríade satânica. Existem 3 festas extremamente importantes. São 12 no total, 12 festas bíblicas. Mas 3 são primordiais, que é Pessa, Shavuot e Sukkot. Pessa, na nossa linguagem, em português, Páscoa, que é a Páscoa bíblica, instituída em Êxodo capítulo 12, ok? Shavuot, que é Pentecostes, ali em Atos capítulo 2 foi instituído, tá? Mas antes de tudo isso, ali em Êxodo, houve a primeira festa de Pentecostes, foi quando Deus entregou a Torá, a lei, tanto escrita como revelada, ali em cima do Monte Sinai. Ali ocorreu Pentecostes, tudo bem? Quando Deus deu a palavra. Atos 2, quando Deus deu o Espírito que dá vida à palavra. Alguém tem que louvar a Deus por isso. Glória a Deus. E Sukkot, que é tabernáculos. Tabernáculos. Quando o Senhor estabeleceu que o seu povo no deserto deveria habitar em tendas. Ok? Mas em João capítulo 1, verso 14, isto se cumpriu quando João diz que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. 3 festas extremamente importantes. Uma que o Cordeiro de Deus, ele liberta, tira da escravidão. Deus entrega a sua lei, a sua palavra, faz uma aliança com o seu povo e Deus estabelece habitação no meio do seu povo. 3 festas que são de extrema importância na Bíblia, na palavra, que o povo de Deus, o povo da Bíblia precisa seguir. Agora tem a tríade também satânica. Você vê que o diabo, ele não cria nada, ele copia, certo? Então ele estabeleceu Natal, Ano Novo e Carnaval. Existem muito mais festas pagãs, festas satânicas, festas de adoração a ídolos, e ali entidades diversas, inclusive entidade de morte, enfim. Mas estas são as principais que tiram foco das pessoas. As pessoas ficam eufóricas. Ontem
Eu fui ao mercado, falei, meu Deus, eu estava agoniado. Graças a Deus que eu fui com meu fone de ouvido. Estava ali conectado com a presença, a glória de Deus, porque muita energia, as pessoas estão eufóricas, elas estão. Agora, quanta gente comprando bebida, queridos? Quanta gente comprando bebida, álcool, cerveja, cachaça e por aí vai. Quantas pessoas? A maioria dos carrinhos não estavam cheios de alimentos, estavam cheios de bebida alcoólica. Olha só, e nós sabemos quais são as entidades que agem por detrás, não é? Se você não sabe, posso fazer um vídeo no futuro, assim que o Senhor me dá a instrução para falar um pouco sobre isso. E aí, crente bebe, crente não bebe? Fica para outro episódio no nome de Jesus. Não perca o foco, amém? O foco, mantenha o foco. Então as pessoas estão distraídas. E, infelizmente, muitos filhos de Deus entram nesta onda de distração, entram nesta frequência de distração, nesta energia de distração. Ficam eufóricos, né? Os que comemoram, os que celebram essas 3 festas diabólicas, e ficam eufóricos, e aí já saem de férias, já dão férias para Deus, já dão férias para si, já dão férias para a igreja, já dão férias para a comunhão com Deus, já não fazem mais devocional, já não oram mais, já não leem a Bíblia, já não jejuam mais, já não oram mais em línguas, porque afinal é férias. Então, distrações. E aí, depois que tudo isso passa, fica procurando líderes para serem libertos, para libertação, para serem curados, porque estão doentes e enfermos. Enfim, mas abriram vários portais de trevas na própria vida, no meio da própria família, dentro da própria casa. Isto quando não são líderes, né? Líderes que ministram em altares, que estão à frente de congregações, que abrem desses portais infernais dentro da própria igreja, dentro das denominações. Coisa terrível, né? Coisa terrível. Mas sabe o que é mais terrível mesmo? É cair na mão do Deus vivo. Ele que é justo. De Deus ninguém zomba. Tudo que o homem planta, colhe. Gálatas capítulo 6. Se planta na carne, colhe corrupção. Se planta no Espírito, colhe vida eterna. Eu quero que você volte ao foco. Estou focado, apóstolo, estou focado. Então mantenha o foco, porque o inimigo já está tentando saquear, está tentando nos tirar do foco. Não podemos perder o foco. Mateus capítulo 14, do verso 23 ao 33, fala de algo muito poderoso. O dia que um homem caminha sobre as águas. Eu não estou falando de Jesus. Jesus caminhou sobre as águas. Foi o primeiro homem a caminhar sobre as águas. Está registrado nas Escrituras. Mas houve um homem que após ele também caminhou. Pedro caminhou sobre as águas. Os discípulos estavam no meio do mar da Galileia. Havia uma tempestade, estava tudo escuro. Era a 4ª vigília, era entre 3 e 6 da manhã, no período da noite mais escuro. E Jesus foi caminhando sobre o mar, sobre as águas, até eles. Só que estava escuro e eles não viam direito. E ali eles começaram a gritar porque viram um vulto, viram só o vulto. Eles diziam, é um fantasma. E Jesus disse, calma gente, sou eu, não tenham medo. E aí Pedro se levantou, se é o Senhor mesmo, manda uma palavra para mim ir ter contigo sobre as águas. Muitas vezes estamos em escuridão, muitas vezes estamos passando por problemas, estamos enfrentando dificuldades, estamos enfrentando e ficamos com medo. E é natural da humanidade sentir medo, mas vem Jesus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, com a sua presença, a sua glória, a sua verdade, e diz, não tenham medo, sou eu estou convosco em meio a isso. Eu estou com vocês em meio a isso. Nós entramos numa estação extremamente escura, estação de inverno, uma estação de pouca luz, ou de nenhuma luz em algumas regiões, em alguns hemisférios, né? No hemisfério. Então não tem luz, densas trevas. E assim é no Espírito. Talvez você não esteja a sentir nada, a perceber nada, as promessas que Deus fez, você não está a ver, mas Deus está falando, não tenha medo. Jesus está dizendo, não tenha medo, eu estou aqui, eu estou contigo, eu estou com os teus, eu sou convosco, ok? E aí nós somos cheios de fé. Agora preste atenção, Jesus, a expectativa de Jesus é que nós caminhemos com Ele sobre as águas. Ele não quer somente Ele caminhe e nós fiquemos olhando e aplaudindo, não. Ele quer que nós caminhemos sobre as águas,
caminhemos, e o que vai nos fazer caminhar sobre as águas é caminharmos na palavra. É caminharmos segundo a palavra, porque a palavra viva é que estava caminhando sobre as águas. Jesus é a palavra encarnada. Amém? Então, quando nós encarnamos a palavra de Deus, aprendemos dos princípios, nos submetemos aos princípios e fluímos destes princípios, nós somos capacitados a caminhar também sobre as águas, a viver uma vida sobrenatural. Agora, uma vez que estejamos a viver uma vida sobrenatural, não estou vendo, mas estou crendo. Não é porque não está acontecendo que não está, Não é porque eu não estou vendo que não está acontecendo. Então, uma vez que nós adquirimos essa mentalidade, nós devemos permanecer nela. É nisto que o diabo está tentando nos roubar agora. É nisto. Nós temos que manter o foco. Por quê? Porque a Bíblia diz, nesta passagem, de Mateus 14, verso 23 a 33, que Pedro, observando o vendaval, o vento contrário, as ondas batendo, a escuridão, sentiu medo e começou a afundar. Ou seja, ele perdeu o foco da palavra. Ele saiu da palavra. Mas eu quero profetizar que você não sai da palavra. Você permanece na palavra. Mais do que nunca, você busca a palavra em jejuns, orações em línguas, oração com entendimento, amém? No nome de Jesus, leitura e meditação da palavra e constância. Aonde o seu líder estiver, você está. Onde seus irmãos estiverem, você vai aprender junto com eles, no nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Deu foco.